aqui no Bela Vista, porque desde quarta-feira eu estou bem ruim mesmo. Mas o pastor André iria arrancar minha cabeça. Então eu disse assim, não, eu vou lá, mesmo assim com essa voz de pato rouco. E você só pede misericórdia de Deus, amém? Eu creio que vai dar tudo certo. E ontem fui tomar uma injeção para ver se melhorava mais, mas acabou não surtindo efeito. Fui ali agora comprar uma pastilha, também não surtiu efeito. Então só Jesus na causa agora, amém? Você está feliz? Pastor, com a tua voz eu não estou feliz. Mais ou menos isso. Mas a Bíblia comigo, Mateus capítulo 17, e o versículo é o 14. 17 e o 14. Obrigado, pastor Osni, pela receptividade, pelo carinho, muito obrigado. A todo o corpo de obreiro. Também, Gui, eu te amo, cadê ele? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Bota aí nessa mesa de som alguma coisa para ver se a minha voz sai. Amém? Glória a Deus. Bota aéreo, bota retorno, que pelo menos todo mundo ouve. Se puder botar um fundo musical, de repente fica até mais bonito. Glória a Deus. Meus irmãos, é de suma importância a gente atentar a isso. Eu sou pastor de igreja. E como pastor de igreja, eu sempre costumo falar isso. A minha mensagem é arroz com feijão, tem um bifezinho e às vezes uma cebolinha para a gente chorar. Amém? Mas olha que interessante. Dia 31 agora, nós vamos ter no mundo atual a comemoração da Reforma Protestante. Amém? Todo mundo está ciente disso? 504 anos que nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus. E a partir de um homem chamado Martinho Lutero, 95 teses, as 5 solas. Quem está ciente de tudo isso aqui? Quem sabe disso? E também nesse dia, o mundo celebra o dia do Halloween. Alguns celebram a morte, e a gente celebra aquilo que nos deu uma liberdade através da Reforma Protestante em Cristo Jesus. Hoje, pensando nisso, eu vou trazer uma das solas para ministrar com vocês. O pastor André, pregador, provavelmente já deve ter ministrado alguma coisa sobre esse tema para você também, mas eu creio que vai ser algo incrível. E me permita-me, esse texto, ele me dá embasamento de não é com essa intenção, mas é a gente levar um puxãozinho de orelha. Você permite isso? É com carinho, tá? É algo que você vai ver no texto, não é eu que vou falar, é o texto que vai falar isso. Então, Mateus capítulo 17, e o versículo 14, que vai dizer assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se e disse: Senhor, tenho pena do meu filho, porque ele tem convulsões, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Que você tem, pois em verdade lhe digo, que se tiverdes fé, como não é do tamanho, é como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada vos será para quem nada é impossível. Para quem, gente? Me ajuda. Para quem, gente? Para quem tem fé. Para quem tem fé,
nada é Quando eu faço a pergunta para você nesse texto, você logo remete a Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Só que a Bíblia, nesta manhã de domingo, está dizendo para mim e para você, pastor Osni, para a igreja, que nada é impossível por causa da nossa fé. Amém? Olha que interessante isso. O que é fé? Mediante a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 11, fé é o forte firmamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não preciso ter a convicção do meu olhar de ele ver, mas fé é a convicção de eu não estar enxergando, mas eu espero em Deus aquilo que eu tanto necessito e preciso. Amém? Eu também gosto de dizer, na minha concepção, fé é a gente pisar sem ter chão. Eu gosto muito disso. Fé é mais ou menos isso. Eu dou um passo, eu piso, mas não tenho chão. Porque eu tenho a plena convicção que Deus vai colocar o chão. Amém? Eu não estou vendo o chão, mas eu creio que o Deus no qual eu sirvo, Ele vai colocar o chão. Também tem uma visão bem interessante. Fé, para mim, é você ouvir o inaudível. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ô Gui, se tu puder só dar um pouquinho mais de retorno para mim, que eu estou forçando para mim me ouvir aqui, por favor. Fé é você ouvir, obrigado, o inaudível. Você transpor o intransponível. E você ver o invisível. Aí eu aplico Bíblia aqui para a gente entender. O que é ouvir o inaudível? Uma certa feita, Elias vai orar e vai dizer, não vai chover. Mas a outra, nessa mesma certa feita, Elias vai subir, vai mandar um servo subir até o sótão, e ele vai olhar e vai dizer, enxergas alguma coisa? Ele diz, não. Ouve alguma coisa? Não. Vai de novo, segunda vez, não ouço. 3, não ouço. 4, também não. Na 7ª vez que ele sobe, ele desce e diz, Elias, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias vai dizer, pode ir lá em Acabe, porque eu já ouço ruídos. Você não ouviu, mas fé é você ouvir o que ninguém está ouvindo. Amém? Ou não amém? Amém? Fé é você ver o invisível. Que manhã magistral. É você ver o invisível. Uma certa feita, Eliseu dentro de casa. Ele e o seu servo. Se tu quiser soltar mais esse fundo musical, me empolgou. Ele e o seu servo dentro de casa. De repente o seu servo sai na porta. Quando ele sai na porta, ele se apavora. Ele chega dentro de casa e fala, Eliseu, acabou. Não tem mais jeito. Tudo que a gente pensava, acabou. Por quê? Tem um grande exército lá. E eu amo essa frase de Eliseu. Qual é a frase? Eliseu vai chegar e vai fazer uma oração. E a oração de Eliseu é essa. Senhor, abre os olhos. Eu vou devagar, eu não consigo me empolgar. Amém? Já que ele pediu para mim não me empolgar, né? Mas eu não consigo me empolgar. Abre os olhos. Para que ele possa ver o que ninguém está vendo. E quando ele sai do lado de fora, o exército do Senhor era maior do que o exército inimigo. Fé, você ouviu o que ninguém está ouvindo. Fé, você vê o que ninguém está vendo. Fé, é você transpor o intransponível. O que é isso? É você olhar para um monte e dizer, sai, e ele vai ter que sair. Claro que às vezes a gente vai parar e vai pensar, eu vou olhar para um monte que a gente conhece aqui, o Morro do Pedra Branca, por exemplo, e vou mandar ele mudar de local. Se você tiver essa coragem, você pode fazer. E através da tua fé, amém. Mas eu creio mais, que não importa a barreira que está na tua frente. Você tem fé para transpor aquilo que está na tua
frente. Porque olha que interessante. Quando Paulo vai falar de fé, Paulo também vai dizer assim: o justo, ele vive pela fé. Só que eu gosto mais de Paulo, porque Paulo em Romanos capítulo 1, ele também vai dizer que o justo vive pela fé, mas não somente pela fé, ele vive de fé em fé. Então é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, é você dar um passo sem ter chão. Segunda, terça, quarta, quinta, você não está vendo nada, você não está vendo o chão, mas Deus está colocando para você o chão. Você não está enxergando nada, mas Deus está colocando para você. Aí de repente alguém vai parar e vai perguntar para você: mas por que você tem tanta coragem de dar um passo sem ver chão? É que eu estou ouvindo o que ninguém está ouvindo. Eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu estou transpondo da minha frente aquilo que ninguém consegue transpor através da minha fé. Porque nós enfrentamos muitas adversidades, dias após dias. E as adversidades parecem ter engolido a nossa fé, irmãos. E quando a reforma protestante vai dizer de sola fide, ou sola fé, ou sola fidelidade, ele está dizendo isso para nós. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça por causa das nossas adversidades, por causa das nossas dificuldades. A tribulação tem falado mais alto que a fé. A dificuldade tem falado mais alto que a nossa fé. A primeira barreira que se coloca na nossa frente, a gente diz: não quero mais, acabou, não tem mais jeito. A gente olha que um problema, igual esse tempo atrás eu fui chamado para pregar sobre paz, e eu falei para a igreja, se você está falando sobre paz, você sabe o que você está pedindo? Guerra. Porque se você quer paz, só vai haver paz no meio da guerra. Se a gente hoje vive no mundo atual que a gente está vivendo, num mundo totalmente invertido de valores, se você segue, não estou aconselhando você a seguir, muito pelo contrário, mas a matéria dele foi muito produtiva. Nicolas Ferreira, esse jovem promissor, ele fez um vídeo de 5 minutos que foi incrível, mas revelando a sociedade atual, aonde nós, pastor André, estamos sucumbindo a valores invertidos, a problemas. E aí cabe a mim e a você um questionamento: aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé? Quando os discípulos vão perguntar: por causa do que a gente não conseguiu expulsar o demônio dele? Por causa da pequenez da vossa fé. Então, peraí, vamos ser... Você se lembra que eu falei que a gente vai falar um pouquinho de puxãozinho de orelha, amém? Mas com carinho. Então, será que muitas das coisas que nós estamos enfrentando, a gente não está saindo como derrotado por causa da pequenez da nossa fé? Então, eu creio que é uma manhã magistral para nós fazer como os discípulos fizeram em Lucas, capítulo 17, e o versículo 5, dizendo assim: Senhor, nesta manhã de domingo, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque, gente, eu não sei se você já se lembrou aí agora, se veio na sua mente, mas existe um texto na Bíblia Sagrada que me preocupa muito, que está em Lucas capítulo 18 e versículo 8. Ele vai dizer assim: ei, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé nela? Isso aqui é texto para arrebatamento. Final dos tempos, está tudo se enfindando. Ele vai descer do seu trono, vai vir até a terra, e ele vai fazer uma pergunta para mim, para você, hoje no Bela Vista: porventura ele vai achar fé na terra? Quem esteve aqui hoje, eu tomei um puxão, até deixo meu abraço para o Nau, deve estar vendo, puxão de orelha do Nau, porque nós que pregamos muito fora, às vezes nós chegamos muito em cima do horário,
E ele foi para Itajaí, chegou 5 horas. Eu disse, já que foi ele que me chamou para pregar, eu vou chegar aqui 9h30. Foi ou não foi? Cheguei aqui, era 9h30. Sentei lá atrás. Aí estava o pastor Denilson, é isso? Falando um pouquinho da fé. Porque, gente, aonde está? Será que a gente realmente crê que Jesus pode mudar o nosso cenário? Será que a gente tem fé o suficiente? Eu costumo dizer isso. Me entenda, porque eu estou falando doente, estou pregando doente. Mas será que às vezes de nós irmos tomar um paracetamol para melhorar, uma dipirona para melhorar, a gente não ora a Deus para que Deus faça em nossa vida? Onde é que nós estamos exercendo a nossa fé? Sabe o que me deixa mais impactado? É que no Antigo Testamento, a palavra fé, a palavra emuná, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a palavra fé, ela vai estar muita alusão a sacrifício. Você matava um animal, e assim você teria os benefícios do sacrifício. Mas no Novo Testamento, mais de 300 vezes. E dessas 300 vezes que vai aparecer a palavra fé, ela aparece em 3 ocasiões que eu vou ministrar aqui bem rapidinho, através de algumas atitudes dessas pessoas, que eu queria vitaminar você nessa manhã. Através delas, dessas pessoas aqui, e por incrível que pareça, pessoas que não eram da cultura de Israel, não eram israelitas, pessoas que foram enxertadas, e por serem enxertadas começaram a usufruir da fé. Olha que interessante, você vai se lembrar disso. A Bíblia vai contar a história de uma mulher cananeia. Essa mulher vai ter até Jesus, e ela clamava, não parava de clamar, ao grau ponto que os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: ei, atende ela, pelo amor de Deus. Ela não para de gritar, ela não para de clamar, ela não para de importunar. Jesus vai dizer: não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar aos. Jesus aqui não está falando com ela de uma forma negativa, muito pelo contrário. Jesus está trazendo a cultura judaica. Qual é a cultura judaica? Quem senta à mesa é os filhos. Ele está dizendo assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os quanto recebeu, deu poder ser chamados filhos de Deus. Está falando do povo gentil ali. E quando Jesus vai falar isso para ela, o que mais me deixa maravilhado é a necessidade dela e como ela vai se comportar. Porque a Bíblia diz que ela tinha na sua casa uma filha que estava horrivelmente endemoniada. Estar endemoniado já é ruim. Imagina horrivelmente endemoniado. Mas ela vai até Jesus, ela clama, ela não para de clamar. Jesus olha para ela, dá uma frase que coloca ela no lugar dela e ela sabe como responder. Ela diz: Senhor, eu não quero sentar à mesa, só me dá das migalhas que cai da mesa dos teus filhos. Migalha é coisa grande ou coisa pequena? Coisa pequena. Olha o que ela pediu, uma coisa muito pequena. Aí Jesus vai dizer assim: mulher, grande é a tua. Você viu que ela pediu coisa pequena, mas ela é conhecida como grande é a tua fé. Será que às vezes nós podemos estar na nossa casa com um problema muito grande, com uma situação muito difícil? Ontem eu estava dando discipulado para eu tive o privilégio, acho que comentei com você, né, pastor André, de ir lá na nossa igreja do Tarumã, uma testemunha de Jeová aceitar Jesus. E, meu irmão, é tão difícil a gente construir algumas informações, né? E quando nós estávamos dando discipulado para ela, ela chegou num problema dela falar das dificuldades que ela está enfrentando. E ela tem 67 anos. Ela vai descer as águas agora em dezembro. E ela está falando para mim que ela estava com uma situação financeira muito complicada. E eu olhei para ela e disse assim, quase que a gente se sente sensibilizado e com pena. E eu disse para ela: a fé tem o poder de resolver toda e qualquer situação. Eu contei mais ou menos a história dessa mulher. É pouca coisa.
O que ela pediu é tão pouco, mas é reconhecido como uma grande atitude perante o céu. De repente você vem num domingo como esse, olhando dizendo assim, está acabando o ano não tem mais jeito, parece que acabou. Ei, a tua grande atitude de você chegar até aqui nessa manhã, tem o poder de mudar todo e qualquer cenário que você está enfrentando em você, na sua casa e por aonde você for. Outra atitude que é interessante, essa mulher, ela persistia. Gente, o evangelho não é para quem desiste, o evangelho é para quem persiste. A persistência diz aonde e com quem a gente está vivendo de mão dada. Se é na primeira adversidade que a gente para, se é na primeira dificuldade que a gente entrega tudo. Eu me lembro do meu testemunho. Quando eu aceitei Jesus, eu pensei que eu ia ganhar na Mega Sena. É Anderson, né? Anderson, eu pensei que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu pensei que eu não ia ter problema. Eu pensei que eu não ia mais precisar jogar no Tigrinho. Não, mas eu nem jogo também. Mas eu pensei que a gente não ia faltar dinheiro. Meu irmão, eu só aceitei Jesus. Eu trabalhava numa empresa, ganhava mais ou menos 10 mil reais por mês. Vou falar de valores para você entender. Eu trabalhava nessa empresa, era subgerente dessa empresa. Chega uma segunda-feira, bate na porta, Felipe, vem cá, você está demitido. Eu disse, o quê? O que eu fiz? Você está demitido. 5 meses depois, o oficial de justiça bate na minha casa. Ei, você tem 7 dias para resolver, senão você vai perder a tua casa. O oficial de justiça bate no meu novo trabalho, me dá a chave do carro. O carro estava com a parcela atrasada. Pede tudo. Mas eu me lembro da primeira oração, pastor Anderson, quando eu fiz assim, Senhor, quebra o vaso. Faz do teu jeito. E eu me lembro exatamente isso, eu falei isso. Senhor, tem alguns vasos que tem 3 pezinhos. Se o Senhor quiser fazer somente com 2, o Senhor pode fazer. Eu vou aceitar. Aí eu me lembro que quando o oficial de justiça bate lá em casa, eu chego no Lisboa, eu sentava no último banco assim. A minha tia ficava na secretaria, sentava no último banco. Eu dobrei meu joelho, e a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo, eu disse assim para ele, eu pedi para o Senhor quebrar o vaso, mas eu não pedi para o Senhor destruir. Aí eu escutei ele falar assim, eu estou no controle, exerça a fé. Eu não via o chão, eu não enxergava o chão, mas eu dei um passo, e aonde eu estou hoje eu posso dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Uma das coisas que mais me deixou impactado durante esses dias, porque a gente pensa que viver o Evangelho com Cristo é somente em coisas boas, não é. Você precisa exercer a tua fé, meu irmão. Pode estar em casa. Cheguei em casa ontem, a minha bebezinha caiu, machucou o queixinho, dói. O filho come uma moeda. Não está dando comida para o filho, eu tenho que comer moeda. Mas, meu irmão, a gente passa dificuldade, a gente passa problema. Mas como que a gente tem enfrentado isso? Será que a gente hoje tem a autoridade de levantar a mão mesmo, nesta manhã, e levantar a mão, Senhor, não é o problema que me move, não é a circunstância que me move, mas é a fé que eu tenho no Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter uma vida liberta do pecado e uma vida de comunhão para contigo. Aí ontem eu cheguei em casa doente, destruído. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Aí, às vezes a gente pensa assim, agora acabou. Aí alguém da igreja manda para mim uma mensagem assim, pastor, como é bom ter um pastor referência. Eu disse, o pastor referência? Não entendi. Aí eu cliquei no vídeo, aí foi um vídeo da filha do Gideão, que ela fez um vídeo dizendo que para ela eu seria um pastor referência. Eu disse, meu Deus, gente, se ela soubesse tudo que eu passei, que eu enfrentei, se nós soubéssemos tudo que você enfrentou para estar aqui, para chegar até aqui nessa manhã, quanta coisa você enfrentou, quanta coisa.
Quanta coisa nós enfrentamos para estar aqui, mas essas coisas não pararam a gente. Essas coisas não vai parar a igreja. Ei, vitamina a tua fé nessa manhã. A minha palavra nessa manhã é essa. É sola fide. É a fé. Não é a adversidade. Não é o problema. Mas eu vou crer que tudo Deus pode fazer. Eu me lembro da segunda história que eu quero contar para você. Você conhece a história dele também? É um centurião de Cafarnaum. Ele foi ter até Jesus, ele foi até Jesus. Meu irmão, esse é um segredo incrível. Nunca deixe Jesus de lado. Jesus tem que ser a tua prioridade. O dia que Jesus for a tua prioridade, não importa o problema que você enfrente, você precisa ir até Jesus. Você precisa voltar até Jesus todos os dias, todas as manhãs. Você precisa voltar. Não dá mais para nós ficarmos com a lembrança do primeiro amor, com a lembrança do quarto de guerra. Eu amei o filme. Era muito bom ver o quarto de guerra, foi muito bom ver o Forja, mas nós não somos cristãos que somos vitaminados por um filme. Nós precisamos ser cristãos que somos vitaminados por um lugar de intimidade para com Deus. De nós olharmos para dentro da nossa casa, ter um lugar onde Deus me encontra todos os dias em oração. De Deus poder ouvir você todos os dias. Às vezes nós paramos e queremos ser vitaminados por um influencer, por um pregador ou outro, e a gente esquece de vitaminar a nossa fé, vitaminar a nossa vida. Jejum, quanto tempo? Consagração, oração. Lembrando, você, vigília também faz parte. Semana que vem tem. Amém? Vem também você. Mas olha que interessante, ele foi ter até Jesus. Tem uma mulher na Bíblia Sagrada, que na minha concepção, eu gosto muito de pregar sobre ela, mas tem uma coisa que eu não prego sobre ela, que é aquela mulher do fluxo de sangue. Você se lembra dela? Ela vai dizer somente, se eu tocar na sua orla, eu serei curada. Mas ela tem uma atitude dela que eu não gosto. Quanto tempo ela ficou doente? 12? Sabe o que eu aprendo com isso? Você se lembra que Jesus vai fazer uma pergunta? Até quando vós sofrereis? No texto, na hora nós acabamos de ler. Essa pergunta é para essa mulher. Até quando você vai ficar sofrendo? Por que ela precisou esperar 12 anos para poder ir até Jesus? Por quê? Por que eu e você insistimos em bater em várias portas, em várias situações, para depois ir até Jesus? O que eu aprendo com essa mulher é isso. Durante 12 anos, e a Bíblia diz que ela era uma mulher de posse, ela gastou tudo. Tudo que ela tinha, ela gastou. E a hora que ela não tem mais nada, pastor André, ela vai até Jesus. E ela toca em Jesus e ela é. Agora pensa comigo. Se no momento do problema ela vai até Jesus, em primeiro lugar, o que aconteceria? Ela teria gastado tudo. Ela teria ficado sem nada. Isso prova para mim e para você, que às vezes nós estamos perdendo coisas por nós mesmos. Porque nós estamos colocando Jesus em segundo plano às vezes. Porque às vezes nós, em vez de colocar Jesus em primeiro lugar, deixa eu contar isso para você. Chegou um jovem da nossa igreja que ele é muito participativo lá no Tarumã. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu recebi uma grande oportunidade de emprego, mas eu só vou poder estar no culto, participar da igreja, uma vez a cada 15 dias. Eu olhei para ele e disse assim: você orou? Colocou Deus em primeiro lugar? Que se tudo aquilo que te afasta de Deus, se isso for propósito de Deus, mas você precisa olhar isso. Mas de repente você deve estar perguntando assim para mim: pastor, então eu vou largar tudo para me estar no culto? Não. Você vai ter que ter estrutura para fazer isso. Nós precisamos ter suporte para fazer isso. Senão não dá. Meu irmão, pensa eu
Pastor André, quanto tempo tu pastoreia? 10 anos. Eu estou pastoreando Tarumã, vai fazer 5 anos. Algumas vezes já tentei largar, já, né, pastor André? Aquela pastor mimizento. É assim mesmo. E aí, mas imagina, já há algum tempo eu tenho ido para o Tarumã, eu tenho ido com esse sentimento. Imagina o dia que essa rota acabar. Se eu não vitaminar o meu coração. Meu irmão, se a gente não vitaminar, a gente fez a primeira, permita-me falar isso, a gente fez a primeira vigília aqui do Abala São José e a gente veio com o Tarumã para cá, o Tarumã tocou tal. Primeiro culto de terça-feira que eu fiz, eu cheguei lá e disse, gente, não se empolguem com Bela Vista, hein? A igreja é bonita, o Tarumã é menorzinho. Então vocês não querem levar o padrão lá em cima. E eu trouxe isso como ensinamento para eles. Porque às vezes é isso que Deus quer que a gente faça. Que você olhe para ver se isso que você está na sua mão é algo que vai te tirar do propósito ou não. Amém ou não amém? Ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele vai dizer, eu estou com um servo meu que está doente em casa. Jesus disse, eu vou para a tua casa. Ele olha e diz assim, Senhor, não. Somente uma palavra. E ele será curado. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, em Israel inteiro, eu não achei uma fé como essa. Já parou para você pensar hoje, você saindo daqui agora? Jesus olhando para você e dizendo assim, ó, em São José inteiro, eu nunca vi uma fé como a sua. Já parou? E tenho certeza que você precisa. Eu estou falando para uma igreja de crente. Estou falando para uma igreja que cresce na palavra de Deus. Vocês não estão tendo culto aqui de manhã, no domingo de manhã, porque é uma igreja que não está tendo crescimento. Não é uma igreja que tem crescimento saudável. É por isso que está tendo culto aqui. Então eu estou pregando para essa igreja. Para a igreja que sabe o que é a palavra de Deus. Será que a gente precisa de mais uma palavra para a gente caminhar mais uma milha? Será que você precisa que mais uma vez Deus fale com você, bote o dedão na tua cara e diz assim, ó, você é meu filho, eu tenho um propósito com você. Não precisa, né? Você não precisa disso. Eu creio que não. Mas eu creio que hoje você precisa que Deus aumente a tua fé. Que Deus aumente, porque Deus já olhou para você e disse, você é especial. Você é especial. Eu tenho propósito nessa casa. Eu tenho propósito nessa família. Oh, Rabai. Eu creio que você só precisa que Deus aumente a tua fé. Para você suportar tudo isso. Que não dá para caminhar dessa mesma forma. Não dá para caminhar desse mesmo jeito. Mas peça para Deus hoje. Aumente. Hoje a tua fé pode estar como um grão de mostarda. Ela é a menor das sementes. É a menor. Na palma da mão, às vezes, a gente não consegue nem ver ela. Mas quando a gente pega ela com tanto carinho, e começa a germinar ela, num solo fértil, de oração, de intimidade, de busca a Deus, ela começa a crescer, e se torna a maior das hortaliças. Meus irmãos, a Bíblia ainda vai dizer assim, que Jesus olhou para aquele servo e disse, para aquele centurião, Israel eu não vi, e seja feito conforme a tua. Permita-me dizer com carinho isso. Muitas coisas que nós enfrentamos conforme a nossa fé. O que a gente está passando, pastor André? Conforme a nossa fé, acabou. Não dá para terceirizar. Satanás. A gente acabou de ler que para nós que temos fé, nada é impossível. Então como é que vai parar a gente? Como é que vai fazer a gente estacionar? Não vai. Não vai. Eu estou pregando aqui e permita-me fazer isso. Tem uma seta em cima de vocês dois aqui, né? Que está abraçando vocês de uma forma tão grande. Está vitaminando vocês de uma forma tão grande. Está doendo, está machucando. Eu estava doido para ter voz agora. Porque ia sair correndo nessa igreja. Mas hoje
o Espírito Santo vitamina o meu coração para vitaminar vocês e dizer: é manhã de aumentar a vossa fé e suportar todo esse processo. O rabacai, amai, andarai, o rabai, o glória, o glória, o glória. Eu não sei se tem alguém, mas Pai, poder dar um abraço naquela moça ali para mim, por favor. Alguém do círculo de oração, se puder alguém correr ali, dá um abraço nela. Dá um abraço, porque não é você que vai estar abraçando ela, mas é o céu que vai estar abraçando ela. E vai ser uma manhã para vitaminar a fé desse Urabai. Oh, glória. Se a banda puder correr, se posicionar aqui, eu tenho que entregar 11h40. Se vocês puderem me ajudar, só para nós finalizarmos. Tem como o telão também colocar um texto para mim? Marcos capítulo 2. Se puder colocar, eu agradeço. Urabacai. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Que a tua fé comece a ser aumentada agora. Que você hoje saia daqui vitaminado. O teu ano de 2024 não vai ser mais o mesmo. Você vai ver os melhores 2 meses da tua vida até o final deste ano. Se prepare para a porta abrir. Se prepare para a ocasião ser encerrada. Se prepare para você viver o extraordinário de Deus. Orabai. Marcos capítulo 2 vai dizer assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava, ele está aqui, hein? Amém? A gente saiu de casa, veio para o Bela Vista, e ele está aqui no Bela Vista. Continuar o texto. Só não abre o 4, por favor. 4 você segura. 2 e 2, vai, próximo. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta, eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra tem que ser anunciada. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, não bota o 5 ainda, baixaram diante de Jesus o paralítico. Olhe para mim. O texto ele é muito pedagógico e ensina a gente de uma forma muito lúcida. O texto vai dizer isso, que existe alguém que está com uma deficiência em casa. Amém? Mas existe 4 pessoas que não estão com nenhuma tipo de deficiência. Amém ou não amém? Esses 4 homens decidiram ir até a casa desse cara, pegar ele e levar ele até Jesus. E quando eles fizeram isso, chegaram no ambiente, na porta não tinha como passar. Pela janela também não tinha como passar. O estudo ali era muito bom. A palavra de Deus era muito boa. Tinha muita gente ali. E quem estava ali era aquele que tem o poder de mudar qualquer história. E o nome dele é Jesus. Jesus estava pregando a palavra de Deus. E eles olharam e disseram: o que eu vou fazer? Eu preciso colocar essa situação diante de Jesus. Não dá para ficar do lado de fora. Não dá para ficar do lado da janela. Não dá. Espera aí. Eles olharam e disseram: por aonde eu vou levar? Olharam a janela cheia, porta cheia, igreja cheia. Olharam para o teto e não viram nada lá em cima. Eles disseram: eu vou fazer o que ninguém está fazendo, porque assim eu vou receber o que ninguém está recebendo. E assim eles fizeram o quê? Começaram, não bota o versículo ainda, por favor. Eles começaram a quebrar o telhado. E quando eles quebravam o telhado, Jesus pregando assim como eu estou pregando para você aqui agora, olhando dentro dos seus olhos, olhando para você, começou a cair barro, começou a cair palha, e de repente começou a baixar algo. Jesus tira o olho daqui e coloca o olho ali. Coloca para mim o versículo 5 de 2, por favor. Marcos 2 e 5. E Jesus,
vendo-lhes a fé. Deixa eu perguntar, a fé de quem que ele está vendo? A fé de quem? Dos 4. Deixa eu perguntar para você, os 4 estão aparecendo? Eles estão do lado de... Mas por causa da fé dos 4, alguém está saindo de um culto diferente. Por causa da fé daqueles 4, tem alguém que vai sair andando. Tem alguém que não tem mais força para andar, mas vai sair andando. Por causa da fé daqueles 4 lá em cima que decidiram fazer o que ninguém está fazendo. Eu não sei como ficou a tua casa, eu sei que eu me sinto Deus e me vitamino para pregar isso para você. Jesus está olhando para mim e para você, Ele quer ver a minha e a tua fé. Ele quer hoje dizer para mim e para você, homem de grande fé, nunca vi uma fé como esta. Meu irmão, a gente olha muito para Pedro. Pedro olhou e disse, Senhor, se é o Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. A gente olha para Pedro e fala mal de Pedro porque Pedro afundou. Para de falar isso, pelo amor de Deus, porque Pedro foi o único homem na Bíblia Sagrada que afundou na direção correta. Ele afundou no jeito correto, porque ele saiu do barco. Ei, água não tem chão, a água ela afunda, mas fé é você pisar sem ter chão. Pedro saiu do barco, Pedro está caminhando sobre as águas, Pedro está indo até Jesus. Meu irmão, é normal. Olha para mim para mim finalizar. É normal a gente, no meio da caminhada, enfraquecer. É normal, mas aí é que entra as 4 pessoas que você vai caminhar junto. Aí é que entra as mesas que você se assenta, isso aumenta a tua fé. Aí é que entra os lugares que você frequenta, isso aumenta a tua fé. Aí é que entra por aonde você tem conversado, quais sites você tem navegado, aí entra, aumenta a tua fé. Pedro agora vai afundar, mas Pedro quando afunda, eu gosto disso demais, Pedro só vai dizer uma palavra. Eu não sei se essa é a tua palavra nessa manhã, mas se essa for a tua palavra nessa manhã, Ele está aqui para fazer isso. Socorro. Pedro só diz socorro. 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 Na mesma hora, aquela mão chegando até perto de Pedro, pega ele, levanta ele e diz, bora. Ei, me mostra na Bíblia Sagrada alguém que andou sobre as águas 2 vezes. Você conhece? Você conhece? Eu conheço. O nome dele é Pedro. Pedro saiu do barco andando, afundou e voltou andando. Ele saiu do barco sozinho, aumentou a fé, pegou na mão de Jesus, vem cá, pegou na mão de Jesus e disse, o meu problema está lá, a minha dificuldade está lá. Jesus, o barco está em tempestade, a casa parece que não tem mais jeito, mas o Senhor tem. Então é amanhã no Bela Vista, de aumentar a nossa fé, pegar na mão de Jesus e bora para o barco, bora caminhar mais uma milha, bora fazer diferente. Bora dizer que Jesus está no controle de tudo. Bora dizer que Jesus vai cuidar de tudo. Bora dizer que sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. Bora dizer que se não for Jesus, o que seria de mim e de você? O que seria do ano de 2024? O que seria da nossa família? Mas nessa manhã, é uma manhã que essa voz do Pato Donald, essa voz de taquara rachada nessa manhã, mas veio hoje para vitaminar em você e dizer, ei, é uma manhã de aumentar a fé. É uma manhã de aumentar a fé. É uma manhã de quebrar telhado. É uma manhã de fazer o que a gente não está fazendo. É uma manhã de a gente rasgar o que a gente não consegue rasgar. De a gente negar o que a gente não está conseguindo negar. É uma manhã de oração. É uma manhã... Queria te convidar você a ficar de pé e cantar comigo. E a fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Pode ficar cantando, continue cantando. Eu queria orar por você. Ou melhor, eu queria te convidar a você. Pode continuar, pode continuar. Você que chegou nessa manhã aqui e ouviu essa palavra, eu creio que é a manhã de transformação da tua casa e do teu cenário. Pastor, eu preciso que Deus aumente a